E a gente tá falando de orquestra, de banda. O Vitão já explicou aqui. Você também já explicou lá na QG. Mas é legal explicar mais uma vez pra galera aí a diferença, né? A diferença entre uma orquestra e uma banda. Sim. Qual que é a diferença, maestro? Então. Agora só complementar um pouquinho mais da minha dúvida. Não só a explicação, mas o surgimento delas. Que eu também não... Eu fiquei confuso agora, porque assim, né? Pô, a banda, ela é muito mais antiga. A orquestra, ela é mais recente. Beleza, elas são diferentes. Mas por que, então, tem tanta diferença, tanta distância entre uma e outra, assim? Eu tenho essa dúvida também. Então, na verdade é assim, bom, eu vou nesse ponto ser o primeiro, porque daí é mais antigo. Na verdade, o que acontece? Os grupos, né, eles já surgiram muito antes. Né? No século XV, século XVI, você já tem vertentes de grupos surgindo. Né? Então, dizer assim, qual que é mais antigo, é quase que impossível falar para você assim, não, aquele é mais antigo que esse. Porque, na verdade, as frentes, elas só se separaram. Por quê? Quando você parte para o lado militar, é onde está a banda. Entendeu? Daí quando você parte para a orquestra, que são os grupos de cordas, esses grupos que daí nasceram lá atrás, eles acabavam ficando mais em agrupamentos assim de fazer música de câmara, músicas em grupos menores, entendeu? O surgimento da banda, ele veio da vertente para levar o exército. Então, o que acontecia muito? Quando tinham as guerras, tinha as bandas para elevar o ego dos militares para conseguir ir para a batalha. Então a banda ela tem muito isso junto com a parte de militares. Ela sempre teve junto de militares. Depois, mais para frente, é que veio a surgir daí os grupos daí civis. Né? Talvez alguma coisa a ver com as bandas marciais, esse negócio do marchar, tem alguma coisa a ver com ritmo? Sim, tem, porque na verdade a banda nasce no meio militar primeiro. Ela tem esse negócio de elevar para todos os militares estarem com o ego maior, para eles estarem mais fortes, entendeu? Para conseguir ir para a batalha. Né? Exatamente. Então é aí que nasce a banda, os primórdios da banda vêm disso. Né? Já da orquestra, não. A orquestra é uma outra vertente, né? Que ela se torna muito forte na igreja. Tá? O que elevou, né, igreja, os reinos da época. A nobreza. Isso, nobreza. Entendeu? Por quê? Porque foi onde conseguiu ter a sustentação para manter os compositores, para manter os grupos na época. Financeiramente falando. Exatamente. Né? Então, são as vertentes, mas assim, de período, não é tão distante assim falar para você assim, aqui é mais novo, aqui é mais, sabe, vem caminhando junto, vamos dizer assim. Bem paralelo, né? Vem bem paralelo. Né? Porque assim, daí você pega os compositores, muitos dos compositores, eles escreviam as coisas, né, principalmente dos compositores clássicos, eles escreviam fazendo menção às bandas. Entendeu? Então, assim, em muitos momentos das músicas clássicas, em passagens, tem os toques que lembram as cornetas, as coisas de banda, às vezes. Né? Então, assim, isso mostra que sempre estava presente os dois tipos de grupos, mas atuando em lugares diferentes. Porque qual que é a principal diferença que tem uma banda? A banda, ela tem essa flexibilidade de conseguir tocar em qualquer lugar. Então isso ajuda muito para você conseguir fazer... Então você imagina uma banda no meio da guerra tocando, às vezes. Caramba, né? Entendeu? Nossa, eles faziam isso, né? Eu falo isso assim, mas para mim é um horror imaginar isso. Mas eles faziam. Talvez fosse uma honra. Então, era motivação. Entendeu? Isso trazia motivação. As marcações dos tambores, as coisas, trazia motivação para eles, né? E trazia um certo amedrontamento pros inimigos também, né? Também. Eles escutavam lá e faziam um bumbo marcado e vinha dando marcha junto, né? Sim. Tem até aquela história da gaita de foles que foi inventada dentro da guerra, né? Eu não sei qual foi a história direito, se você souber depois você conta pra gente. Então eu acho que devia ser um fator muito forte, né, na guerra, assim. Eu acho que era mais uma arma que eles tinham também, né? É que, na verdade, o que acontece? É atrelado daí culturalmente o que cada cultura carrega. Então, daí, eu tô falando assim, um geral,
Mas se a gente for abrir o leque pra gente estudar essa parte da musicologia e entender toda essa concepção, cara, o leque abre muito. Eu tô falando no geral aqui, tá? Assim, né? Porque se a gente for pegar o estudo assim, cada parte, porque culturalmente cada país tinha uma instrumentação. Não, e cada um carregava um tipo de instrumento. Pra gente chegar na instrumentação que a gente tem dos grupos hoje, nossa, passou por muitas junções de muitas culturas pra gente chegar no que é o que a gente tem hoje. Né? Então tem toda essa transformação cultural, na verdade. Mas aí só pra não perder o fio da meada, qual que é a diferença entre a banda e... Daí a gente chega nessa parte agora. Eu tava aqui curioso. Então, daí o que acontece? São as famílias, tá? A banda não tem a família das cordas. Você viu uma banda tocando, ela não vai ter cordas, não vai ter violinos tocando. É bom explicar que não é violão do que tá falando. Não, cordas, né? Quando eu falo de cordas, eu tô falando de violino, viola, cello e contrabaixo, né? Essas cordas que a gente usa na orquestra. Já na banda, a gente pode usar cordas, mas a gente vai usar os contrabaixos acústicos, no máximo o cello. E não são instrumentos que fazem parte assim da formação básica da banda. Não precisa deles. Não precisa deles, entendeu? Na banda é sopros e percussão. Na orquestra é cordas, sopros e percussão. Legal. Então você chegou, deu de frente lá com um grupo, daí você vai olhar para ele. Se não tiver cordas, é banda. Se tiver cordas, é orquestra. O que é o cello? O cello tem o contrabaixo acústico, que é aquele grandão. Sim. Daí o cello é igual um contrabaixo, só que menor, e a pessoa toca sentado. Ele toca sentado aqui assim, ó. Legal. Entendeu? Né? Que é esse. A banda é sempre de pé? Não, toca sentado também. Só que ela tem flexibilidade de tocar em pé ou sentado. Quando o senhor me falou da flexibilidade, foi logo que eu pensei, falei, pô, então de repente eles só tocam de pé? Não, consegue fazer das duas formas. E essa formação ela é universal. Se eu for na Escócia, vai ser essa formação também. Vai ter essas famílias, o que pode mudar são os instrumentos, é isso? Não, os instrumentos de uma banda. A gente pega uma banda que é uma banda sinfônica. Em qualquer lugar do mundo que você for, ela já tem uma instrumentação X. Não vai ter variantes, tá? Não vai. Eu posso ter dois do mesmo instrumento? Então, vai ter vários, às vezes, do mesmo instrumento. Isso, né? Porque daí o que acontece? Tudo depende da estruturação. Você pega os clarinetes, flautas, você sempre vai ter mais. Entendeu? Você pega o fagote ou o oboé, vai ter menos, não precisa de tantos. 2 de cada um já resolve. Né? Então daí tem toda uma estruturação, mas os instrumentos que eu falo assim, você pega da família das madeiras, vão ser os mesmos tanto aqui quanto no Japão. Entendi. Sei. Existe uma padronização já hoje, entendeu? O que você pode ter de diferente às vezes é posicionamento de instrumentos, mas ali dentro vai estar todos esses instrumentos. E o posicionamento faz diferença acusticamente falando? Faz. É porque daí depende do ouvido do maestro na frente, que às vezes ele quer mudar alguma coisa, para mudar cores. Ele tem isso também. Tem. Que daí pode mudar a cor de alguma coisa. Ele faz meio que um balanceamento ali da orquestra. Isso. E aí a quantidade de instrumentos também é o maestro que decide. Não, então, porque na verdade o que acontece? Já existe um X que você precisa de cada instrumento. Pela potência deles. Isso, exatamente. Isso. Mas só que o que depende muito é do que você vai ter de disposição para usar no seu grupo, na sua cidade, por exemplo. Às vezes você vai ter alguns instrumentos que às vezes você não vai achar com tanta facilidade músicos para tocar aquele instrumento. E aí você tem que se virar com o que você tem. Às vezes você precisa de, sei lá, meia dúzia de violinistas para sair um som bacana, na sua cidade só tem 2. Exatamente. Aí você descarta esse tipo de instrumento. Exatamente. Entendi. Pô, que legal.